I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Hoje o nosso bloco no Nas Fronteiras do Infinito será monotemático. E isso tá longe de ser um problema, uma vez que vamos falar de um dos planetas mais queridos. Aquele que forjou os anéis e possui uma das mais poderosas forças do nosso sistema solar. Poderíamos estar falando aqui de Sauron nesse momento, o Senhor dos Anéis, mas Então nós falaremos de outro Senhor dos Anéis dessa vez. Nosso papo será sobre Saturno. primeiro passearemos sobre uma investigação interessante sobre os seus anéis e depois falaremos de seu campo magnético. Indo em direção ao que viemos, uma nova pesquisa sugere que os anéis de Saturno podem ser, na verdade, destroços de uma lua despedaçada. Exatamente, Rodrigo. Esses resultados foram apresentados na Conferência de Ciência Lunar e Planetária no Texas entre os dias 10 e 14 de março. A equipe liderada por Yifeng Jiao, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, propõe que uma lua hipotética chamada de Chrysalis aproximou-se demais de Saturno há cerca de 100 milhões de anos. E o que aconteceu nessa aproximação foi algo catastrófico do ponto de vista gravitacional. As forças de maré extremamente intensas de Saturno teriam arrancado as camadas externas geladas dessa lua. Partes desse detrito permaneceu em órbita, colidindo e se espalhando até formar o sistema de anéis que observamos hoje. Esse modelo é interessante porque resolve dois enigmas de longa data na astronomia. O primeiro é a inclinação atual de Saturno, que é de cerca de 26,7 graus em relação à eclíptica. O segundo é o fato de os anéis parecerem muito mais jovens do que o próprio planeta, que se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Sobre a jovialidade dos anéis, o próprio Yifeng Jiao afirmou que este cenário pode explicar claramente por que eles são jovens. Durante sua apresentação, ele destacou que mesmo que não existisse um sistema de anéis anterior a esse evento, o processo ainda assim produziria um sistema rico em gelo, compatível com a massa dos anéis atuais de Saturno. Esse trabalho de Jiao se baseia em descobertas anteriores, especialmente um estudo de 2022 liderado por Jack Wisdom, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Naquele estudo já se propunha que Saturno teve uma lua adicional, a Chrysalis, que teria sido crucial para definir a inclinação do planeta. A hipótese liga a inclinação de Saturno a uma ressonância gravitacional com Netuno. Dá para acreditar nisso, gente? Basicamente, os dois planetas estiveram em ritmo orbital sincronizado por bilhões de anos. E os puxões gravitacionais repetidos de Netuno ajudaram a estabelecer a inclinação atual de Saturno. A lua Chrysalis, orbitando Saturno, teria ajudado a manter esse alinhamento por muito tempo. Mas entre 100 e 200 milhões de anos atrás, a órbita de Chrysalis tornou-se instável. Uma série de interações gravitacionais a lançou a uma aproximação fatal com Saturno. A maior parte da Lua foi destruída ou caiu no planeta, mas uma pequena fração dos detritos permaneceu em órbita, dando origem aos anéis. Um dos detalhes mais elegantes dessa simulação é a composição dos anéis. As forças de maré de Saturno removeram preferencialmente o manto gelado da Lua, enquanto a grande parte do núcleo rochoso permaneceu intacto. E isso explica naturalmente por que os anéis de Saturno são compostos quase que inteiramente por gelo de água com muita pouca rocha. Além disso, o material removido foi moldado por interações gravitacionais com luas grandes, como o Titã. Essas interações podem ter eliminado até 70% da massa inicial dos anéis ao longo do tempo. Isso sugere que o sistema original de anéis era várias vezes mais massivo do que o que vemos hoje. A equipe de Jiao ainda investiga o que aconteceu com o núcleo sobrevivente de Chrysalis. Outra linha de pesquisa é se os detritos desse evento deixaram vestígios em outra parte do sistema de Saturno, como características incomuns de impacto em suas luas geladas. Esses vestígios poderiam ser detectados por futuras espaçonaves.
Portanto, a imagem que emerge é a de um Saturno que teve a sua lua Chrysalis despedaçada há relativamente pouco tempo, em termos astronômicos. Esse evento não apenas criou os anéis jovens e gelados que admiramos, mas também explica a inclinação característica do planeta gasoso. E assim, o que parecia ser dois problemas separados, a inclinação de Saturno e a idade dos seus anéis, pode, na verdade, ser a assinatura de um único evento catastrófico. Um evento que transformou uma lua perdida em um dos espetáculos mais belos do sistema solar. Pois é, ouvinte, se na primeira parte do bloco falamos sobre como os anéis de Saturno podem ser destroços de uma lua despedaçada, a Chrysalis, agora vamos direto para outra lua, que pode ser uma criadora de problemas para o gigante gasoso dos anéis. Pois é, Marco, algumas evidências novas indicam que a Lua Encélado está literalmente bagunçando o campo magnético de Saturno. A pergunta que isso levanta é: quantos segredos mais essas luas guardam sobre a história e o funcionamento de Saturno? Isso porque estamos falando somente de Saturno. Se nós expandirmos essas investigações para outros planetas como Júpiter, por exemplo, eu acho que nós teremos muito mais perguntas e, consequentemente, respostas. Vocês sabiam que o campo magnético de Saturno é tão bagunçado que lembra um relógio com os ponteiros fora do lugar? Pois é, e uma das suas luas pode ser a grande culpada por essa distorção toda. Imaginem o seguinte, pessoal. Você está olhando para o visor de um relógio de ponteiros. Enquanto a Terra tem uma cúspide magnética, ou seja, o topo, a parte mais para cima, lá na posição 12 de um relógio, a de Saturno está entre 1 e 3. Essa assimetria, revelada por 6 anos de dados da sonda Cassini, aponta para um fenômeno raro no sistema solar. A equipe liderada por Zhonghua Yao, da Universidade de Hong Kong, examinou dados coletados entre 2004 e 2017, quando a Cassini orbitou o gigante gasoso, e descobriu que o campo magnético de Saturno é 10 vezes mais amplo que o próprio planeta. A rápida rotação de Saturno, com dias de apenas 10,7 horas, arrasta uma densa mistura de plasma, que distorce todo o sistema magnético. Esse plasma vem principalmente dos gases emitidos pelas luas de Saturno, e a grande vilã, ou heroína, não sei, depende aí da sua perspectiva, é Encélado. Essa lua oceânica e gelada expele plumas de vapor d'água originadas de seu oceano subterrâneo, e esse material se ioniza, carregando a magnetosfera com plasma pesado que é arrastado pela rotação planetária. Vale lembrar que Saturno é o planeta do sistema solar campeão em número de luas. São 274 confirmadas até março de 2025. O membro da equipe Andrew Coates, do Mullard Space Science Laboratory, do University College London, explicou que esse estudo fornece evidências cruciais para uma teoria sustentada há muito tempo. Segundo essa teoria, planetas massivos e de rotação rápida como Saturno, que possuem luas ativas, substituem o vento solar como a força dominante na formação de sua magnetosfera. Isso difere fundamentalmente do que acontece na Terra, onde o vento solar tem um papel muito importante na modelagem do campo magnético. Os dados que permitiram essas conclusões vieram de 2 instrumentos específicos da sonda Cassini. O primeiro é o magnetômetro da Cassini, conhecido como MAG, e o segundo é o espectrômetro de plasma da mesma Cassini, chamado de CAPS. Ambos os instrumentos foram responsáveis por detectar as ocasiões em que a espaçonave atravessou a cúspide magnética de Saturno, e esse cruzamento de dados revelou 67 ocorrências desse tipo entre 2004 e 2010. A cúspide magnética é um ponto fundamental para entender a magnetosfera de um planeta. Trata-se de um local onde as linhas do campo magnético começam a se curvar de volta para os polos do planeta, canalizando partículas carregadas para a atmosfera. Em comparação com um relógio de ponteiros, a cúspide magnética da Terra está na posição 12, enquanto a de Saturno está levemente deslocada para uma posição entre o que seria o número 1 e número 3, vista a partir do Sol. A descoberta de que essa cúspide está deslocada em Saturno não é apenas uma curiosidade científica. Ela tem implicações práticas urgentes para a exploração espacial. Como Andrew Coates disse, uma melhor compreensão do ambiente de Saturno é especialmente urgente agora, à medida que planos para o nosso retorno a Saturno e a sua lua Encélado
começam a ser desenvolvidos. Desta vez, as missões buscarão evidências de habitabilidade e possíveis assinaturas de vida naquele oceano global escondido sob a crosta gelada. Utilizando os dados da Cassini para simular a forma do campo magnético de Saturno, a equipe de Zhonghua Yao descobriu que a maneira como o vento solar interage com a magnetosfera do planeta com anéis é semelhante às interações que ocorrem com o campo magnético de seu companheiro gigante gasoso, Júpiter. Essa semelhança sugere a existência de um processo fundamental unificado, que governa como os fluxos de partículas carregadas, provenientes do Sol, interagem com diferentes planetas ao longo do Sistema Solar. O líder da equipe, Zhonghua Yao, da Universidade de Hong Kong, acrescentou que observações terrestres abrangentes revelam os mecanismos de funcionamento da Terra, enquanto estudos comparativos entre planetas nos informam sobre leis fundamentais da física. Essas leis podem ser aplicadas para compreender outros sistemas muito além do nosso, como exoplanetas que orbitam estrelas distantes. Compreender como os ventos de outras estrelas interagem com os seus exoplanetas é um dos grandes desafios atuais da astrofísica. A pesquisa completa foi publicada no dia 1º de abril, na revista Nature Communications, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. E esses resultados, como disse Andrew Coates, aumentam a empolgação de que estamos voltando para Saturno, agora com ferramentas mais sofisticadas e um entendimento mais profundo do ambiente magnético do planeta. As futuras missões poderão buscar não apenas compreensão científica, mas talvez a maior descoberta da história da humanidade, a eventual existência de vida fora da Terra. A própria Encélado é um agente-chave nesse ambiente complexo, liberando enormes quantidades de vapor d'água que se ionizam ao entrar em contato com o plasma ao redor de Saturno. Esse processo carrega a magnetosfera com plasma pesado, que então é arrastado conforme o planeta gira em sua própria rotação de menos de 11 horas. A diferença entre a estrutura do campo magnético de Saturno e a magnetosfera da Terra aponta justamente para esse papel central que luas ativas, como Encélado, desempenham em planetas gigantes e de rotação rápida. Portanto, o que vemos em Saturno é um sistema dinâmico e complexo, onde a rápida rotação do planeta, a atividade de suas luas, especialmente Encélado, e a interação com o vento solar se combinam para produzir um campo magnético assimétrico e distorcido. Essa irregularidade, longe de ser um problema, é uma janela para que possamos compreender melhor os processos fundamentais que governam não apenas o nosso sistema solar, mas também planetas distantes em outros sistemas estelares, ampliando o nosso conhecimento sobre a diversidade de mundos que existem no universo. E se a gente for olhar para o que vimos hoje nesse Fronteiras do Infinito, vimos que a primeira pesquisa mostrou que os anéis de Saturno podem ser os destroços gelados de uma lua chamada Crisales, despedaçada há cerca de 100 milhões de anos pelas forças de maré do planeta. E então, em seguida, nós do CentauriCast compartilhamos uma pesquisa que fala que o campo magnético assimétrico de Saturno, com a sua cúspide deslocada, é resultado direto da rápida rotação do planeta e da atividade em Encélado, uma de suas luas, que libera plasma que distorce a magnetosfera do gigante gasoso. Em comum, os dois estudos apontam para o mesmo protagonista e seus satélites naturais, do presente e do passado, levantando que as luas de Saturno não são meros espectadores, mas agentes ativos que esculpem tanto os anéis quanto o próprio ambiente magnético do planeta. Crisales pode ter dado origem aos anéis ao ser destruída, enquanto Encélado, ainda intacta, continua a bagunçar o campo magnético com suas plumas de vapor d'água. Essas descobertas, baseadas em dados da sonda Cassini e em simulações computacionais detalhadas, mostram como o sistema de Saturno é dinâmico e profundamente interconectado. A destruição de uma lua e a atividade de outra revelam que os gigantes gasosos guardam em suas órbitas as chaves para entender a sua própria evolução. Ficamos com a certeza de que a cada nova missão a Saturno e Encélado, mais segredos serão desvendados sobre a habitabilidade, a formação de planetas e os processos fundamentais que governam não apenas o nosso sistema solar, mas também exoplanetas distantes. E nós, do CentauriCast,
Estamos astronomicamente ansiosos pela próxima geração de missões para explorar os demais planetas do nosso sistema solar. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.